Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que talvez ele não seja muito tratado no nosso meio, apesar de que é um assunto bíblico e bastante recorrente na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é a ira de Deus. Eu quero falar hoje com a igreja sobre a justa e santa ira de Deus. É um assunto bíblico, é um assunto importante e que eu entendo que nós precisamos tratar. É um assunto que talvez nós não gostamos muito de ouvir, mas que é importante nós ouvirmos e entendermos, porque quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, melhor nós conseguimos servir o nosso Deus. O nosso Deus possui alguns atributos, e dentre esses atributos nós temos atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Deus é soberano, Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, e isso é algo exclusivo dEle, Ele não dividiu conosco. Mas Deus também é amor. A Bíblia fala que Deus é ira. A Bíblia fala que Deus, Ele é misericordioso, e esses são atributos que Ele sim, Ele compartilhou conosco. Lógico, Deus Ele é amor em perfeição, um amor pleno, perfeito. Nós temos isso compartilhado conosco e por causa do pecado é de uma forma falha, meio que distorcida. Mas quanto mais você conhece a Deus, melhor você serve a Deus. Os que são casados aqui, quando começam a namorar, uma das principais coisas que tentam realizar, ou até aqueles que estão namorando, tentam fazer no relacionamento, é conhecer melhor o outro para tentar agradá-lo melhor. Quanto mais eu conheço o meu Deus, mais eu consigo agradá-lo. Eu sei quais são as suas vontades, eu sei quais são as suas atitudes diante de determinadas situações. E aí a gente vê uma coisa muito séria acontecendo hoje, eu não digo só no Brasil, mas no mundo. Nós temos visto o evangelho ser um tanto quanto banalizado e a palavra de Deus sendo usada para justificar pecados. Isso acontece porque as pessoas não conhecem a palavra. Como, por exemplo, nós vemos pessoas realizarem atrocidades, coisas horríveis diante do nosso Deus, condenáveis e condenadas diante de Deus, e usarem a palavra de Deus para falar que não tem problema. Como, por exemplo, como eu acabei de dizer, nós sabemos que Deus é amor, mas nós também temos convicção de que Deus é ira. A Bíblia fala isso, a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus temível. E aí você vê as pessoas falando assim, não, mas isso aqui é em prol do amor. Se existe o amor, então não tem problema. Nós estamos cansados de ouvir isso daí. Pessoas em pecado e falando que aquilo é feito pelo amor, e Deus é amor. Mas essas pessoas se esquecem de que Deus também é ira, Deus é juízo, Deus é justiça. E a partir do momento que eu leio a Bíblia e eu entendo isso, as coisas ficam um pouco mais claras. E eu sei, sim, Deus é amor. Mas Ele não é um amor que é aplicado de qualquer forma, em qualquer circunstância, não. De maneira clara aqui, para vocês entenderem, a gente vê a questão do homossexualismo. Eles argumentam bastante essa questão de que se há amor não tem problema. Deus é amor, você acha que Deus vai condenar? Existe amor entre duas pessoas. Não é assim. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 1, nós vemos Deus falando de sua ira, e Ele falando sobre justamente esse tipo de pecado, e falando que é condenável e tudo mais. E ali Deus não está falando de amor, Ele está falando de ira sobre aqueles que estão pecando. Por que isso acontece? Porque tem faltado conhecimento. As pessoas que argumentam isso é porque não têm conhecimento do que a palavra de Deus diz. Eu tenho certeza que muitos, se realmente tivessem o conhecimento disso, talvez mudariam suas concepções. E isso é responsabilidade nossa, da igreja. Explicar para essas pessoas isso. É muito bonito nós irmos lá e falarmos do amor de Deus para elas. Mas nós precisamos também falar que Deus é ira e que Deus é justiça. Dentro da própria igreja, da igreja contemporânea, nós temos visto uma grande irreverência. Nós temos sido muito irreverentes, tem faltado em nós uma certa reverência. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, nós nos reunimos aqui, e onde quer que seja que nós nos reunamos para falar que vamos fazer um culto, nós estamos diante da grandeza de Deus, da presença de Deus, nós estamos reunidos em nome de Deus. Muitas vezes nos falta reverência. Por que existe essa falta de reverência nos nossos dias hoje, muitas vezes? Porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Se nós o conhecêssemos verdadeiramente, se nós soubéssemos quem realmente Ele é, nós estaríamos em temor diante de Deus. Nós agiríamos com total temor diante de Deus. Falta temor. Por quê? Porque nos falta muitas vezes conhecimento. A Bíblia diz que a palavra de Deus nos diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E falar sobre a ira de Deus, sobre a sua justa ira e sobre a sua santa ira, isso acrescenta conhecimento a nós, isso gera temor em nossos corações. Eu vou falar sobre algumas coisas, eu sei que pode parecer um pouco polêmico, talvez pode até chocar alguns de vocês, eu sei disso. Mas eu queria que antes de você
levantar um juízo de valor e falar assim, nossa, mas isso, eu queria que você, com muito cuidado, avaliasse as Escrituras, lesse com muito cuidado, entendesse realmente quem é Deus, buscasse, e aí então a gente chegasse a um consenso a respeito de tudo que vai ser dito aqui. Primeira coisa então, o assunto é complexo, eu sei que é, e a ira de Deus ela é santa e expressa a sua justiça. Abre comigo aí, por favor, em Romanos, capítulo 2, versículo 5. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Enquanto vocês abrem isso, só uma observação aqui. Domingo passado, quem esteve ministrando aqui foi o Rodrigo. E foi maravilhoso, ele ministrou em cima daquele texto onde Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E enquanto ele falava sobre a verdade, ele falou uma coisa muito interessante. E ele falou sobre a questão da relativização. Hoje nós vivemos um mundo onde tudo é relativo. E ele falou uma coisa interessante, falou assim, verdade não se cria, verdade existe, porque a verdade é Cristo, ele é, simplesmente. E é exatamente isso. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se está na palavra de Deus, é verdade. Não cabe opiniões que não estejam aqui dentro. O que cabe é nós aceitarmos, seja entendendo de forma que você consiga explicar na totalidade, mas quando chegar em pontos onde nós falamos assim, eu não consigo explicar isso aqui, a Bíblia está me falando que é assim, mas eu não consigo explicar. Você sabe o que cabe a mim e a você? Entender que isso aqui é a verdade e me calar e entender isso de forma que eu preciso crer pela fé, simplesmente. Eu não posso... Tem coisas aqui na Bíblia que se você conseguir explicar Deus na sua totalidade, ele deixa de ser Deus. Ele se torna um sapo de laboratório que você vai lá e disseca e descobre o que você quer. Tem coisas a respeito de Deus que você não vai conseguir explicar na sua totalidade, porque ele é Deus, ele é ilimitado, nós somos limitados. O que cabe a mim e a você é ver o que a Bíblia diz e falar, Senhor, eu até posso não entender, mas eu aceito. Eu sei que se é a tua vontade de ser assim, eu aceito. Simplesmente, tá? Então assim, a verdade, ela não é para ser discutida. A verdade, ela é para ser aceita. E isso aqui é a verdade. Então nós estudamos com cuidado, com zelo e nós aceitamos. Lógico, a partir do momento, eu não estou dizendo que se... Eu deixo a minha palavra que se eu, Ralph, chegar aqui e falar alguma coisa na Bíblia e você encontrar e falar assim, não é isso daí, você tem sim, você pode sim contestar isso. Todos nós temos essa autoridade. A Bíblia nos diz isso. Gente, era o apóstolo Paulo pregando e eles com as escrituras lá, deixa eu ver se o que você está falando é verdade. E se Paulo falasse besteira, eles iam em cima de Paulo. Vocês têm essa autoridade. Mas a partir do momento que nós somos claros e que existe clareza no que a Bíblia diz, não há razão para nós querermos contestar nada. Nós temos apenas que aceitar, ainda que não saibamos explicar algumas coisas. Simplesmente isso. Beleza? Romanos 2, verso 5 diz assim, ó. Como eu disse, o tema é a justa e santa ira de Deus. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Sabe o que significa a palavra ira? Ira significa intenso sentimento de ódio devido a alguma ofensa, fúria, cólera, indignação. Por que eu estou passando esse significado? Lá na frente vocês vão entender um pouco porque eu estou falando, inclusive usando esse termo aqui. Você pode procurar em dicionários e tudo mais. Depois eu vou trazer algumas palavras, alguns textos bíblicos, e vou trazer inclusive a palavra no original e o que ela significa no original hebraico. Para nós entendermos o que realmente o texto está falando a respeito disso daqui. Significa intenso sentimento de ódio devido a alguma ofensa, fúria, cólera, indignação. A Bíblia está nos dizendo aqui que a ira de Deus ela é justa e ela é juízo sobre a vida dos homens. Deus ele precisa sim realizar juízo sobre as nossas vidas, em algum momento isso vai acontecer. E o juízo e a ira de Deus não é uma ira como a nossa, que é uma ira pecaminosa. A Bíblia diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Quando eu iro, quando existe a ira em mim, eu preciso me controlar e tem que haver em mim o Espírito Santo agindo e trazendo sobre mim o fruto do Espírito de forma que me dê domínio próprio para que eu não peque. No entanto, no que diz respeito a Deus, a sua ira é santa, ela é pura, ela é imaculada. Em Deus, quando Deus se ira, Ele tem total razão para se irar e não existe nada que desabone a ira de Deus. Quando Deus ira, quando Deus de algum modo expressa ódio, e eu sei que essa palavra pode chocar, mas a Bíblia nos diz de forma clara isso, ódio.
essa ira, esse ódio que é expressado, não é um ódio pecaminoso, ele é santo. Ele pode fazer isso porque na sua santidade, a sua própria santidade, a sua própria natureza exige dele que ele puna o pecado. Deus não pode fazer vista grossa a pecado, porque a sua própria santidade cobra dele isso. Quando Deus olha para o pecado, a sua grandeza, a sua santidade exige dele mesmo isso. Tem um termo que a gente ouve até dentro da teologia que fala assim, Deus é irresponsável. Aí fala assim, nossa, que doido, isso é chocante. Sim, ele é irresponsável no seguinte sentido. O que é a palavra responsável? Responsável vem do latim, que é respondere. E qual é a raiz dessa palavra? Eu sou responsável quando eu tenho que responder algo para alguém. Ou seja, eu preciso ser responsável com relação às minhas atitudes, porque senão eu vou responder perante a justiça. Eu preciso ser responsável lá dentro da minha casa, porque senão eu vou responder algo junto com a minha esposa, junto com a minha família. Por que eu tenho que ser responsável? Porque Deus não tem que responder nada a ninguém. Ele não deve satisfação a ninguém. Nesse sentido, Deus é sim irresponsável. Ele não deve satisfação para ninguém. Ele não tem que responder nada para ninguém. Ele deve satisfação. A cobrança que existe sobre ele é somente dele mesmo para com ele mesmo por causa da sua própria santidade. Por isso, quando Deus vê o pecado, a ira dele precisa sim ser manifestada. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Porque ele precisava, a sua santidade exigia dele que a sua ira fosse exposta e fosse lançada sobre alguém. E ela foi lançada sobre Cristo, lá na cruz. E aí nós vamos ver alguns aspectos em relação a isso. A Bíblia nos diz que nós somos filhos da ira. Olha aqui o que diz. Na verdade, éramos. E a gente sabe que aqueles que ainda não estão em Cristo, a Bíblia trata desses assim. Efésios 2, verso 3, diz assim, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Olha que interessante esse termo, por natureza. Aqui ele está falando do pecado original. Eu já nasci filho da ira. Naturalmente, algo natural, pela natureza. Existe em mim o pecado adâmico, existe em mim a semente do pecado, e por natureza, eu era filho da ira. Nós éramos filhos da ira. O que ele está falando aqui é que eu e você merecíamos a ira de Deus vindo sobre nós. Disso nós sabemos. Agora, o que é a ira de Deus? Outro aspecto, quando eu prego o evangelho para as pessoas, e eu falo somente do amor de Deus para as pessoas, eu estou pregando meio evangelho, e eu estou sendo desonesto com as pessoas. Quando eu falo para as pessoas, eu vou pregar o evangelho, e eu chego e eu só falo do amor, e eu me sinto constrangido, e eu vejo o pecado, e eu não aponto o pecado e falo assim, olha, isso está errado, e se você não mudar... Gente, eu não estou falando que você tem que chegar e falar assim, se você fizer, você vai para o inferno. Não. Você falar da ira de Deus com amor é diferente. Eu não estou falando de você falar da ira de Deus com você irado. Eu falo você falar da ira de Deus e do amor de Deus com amor. Se nós chegamos nas pessoas e falamos para elas apenas do amor, falando do evangelho apenas do amor, nós estamos pregando meio evangelho, porque eu preciso explicar para as pessoas que Deus as ama, que Deus não quer que elas sejam condenadas, tanto que Ele mandou seu Filho para morrer por elas, mas eu preciso dizer para elas que se elas não reconhecerem Jesus como Senhor Salvador, existe a ira de Deus que virá sobre elas, e eu preciso falar, o que você está fazendo é pecado, e a ira de Deus vai vir sobre você por causa disso. Olha aqui, o evangelho ele é o quê? O que significa a palavra evangelho? Boas novas, não é? Mas aí eu te pergunto, nós pregamos o evangelho para as pessoas, boas novas de quê? Quando eu chego e prego apenas sobre o amor, e aí as pessoas podem perguntar, tá certo, são boas novas, mas boas novas de quê? Aí as pessoas falam, de salvação. Ótimo, tá certo. Mas salvação do quê? Essas pessoas precisam saber do que elas estão sendo salvas. Nós falamos do amor de Deus, mas tem muita gente aí, se nós fizermos essas perguntas aqui para muitas pessoas, elas não vão saber nos responder. O evangelho são as boas novas de quê? De salvação. Aí você fala para a pessoa, mas você está sendo salvo, você vai ser salvo de quê? Ou você foi salvo do quê? A maioria de nós podemos dizer assim, eu sou salvo do inferno. Não, nós não somos salvos do inferno. Você não foi salvo do inferno. Nós somos salvos da ira de Deus. É a ira de Deus que viria sobre nós. Quando Jesus vai para a cruz, para o Calvário, o que é derramado sobre Jesus é a ira de Deus. Aquilo que foi derramado sobre Jesus é o que viria sobre mim. Foi daquela ira que foi derramado sobre Jesus que hoje eu sou livre. E é disso que eu fui salvo por meio de Cristo. Quando eu entendo essa ira de Deus, eu sei que eu fui salvo por causa disso,
Tudo começa a fazer mais sentido. Quando eu prego o evangelho e explico isso para as pessoas, elas falam assim, é disso que eu estou sendo salvo. Gente, o evangelho fica muito mais lindo. Ele se torna uma boa nova muito mais expressiva. Porque a pessoa olha e fala assim, é isso. E aí quando você explica para a pessoa o que é realmente a ira de Deus, ela vai valorizar muito mais o evangelho. O sacrifício de Cristo, ele ganha muito mais expressão quando nós entendemos o que ele suportou por mim e por você. Quando a pessoa entende o que foi a ira de Deus que foi derramada sobre Cristo, eles conseguem entender o quanto o amor de Deus é grande. O quanto o amor de Cristo por nós foi grande. Simplesmente falar do amor de Cristo, a pessoa fala assim, tá bom, eu também amo as pessoas. Mas quando ela entende o que Cristo suportou por amor a mim e a você, isso exalta o amor de Deus de tal maneira que nós não conseguimos mensurar. Isso faz com que as pessoas se rendam sim diante de Deus. Olha aqui, 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim, do que nós fomos salvos? E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Romanos 5,9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Do que nós fomos salvos? Da ira de Deus. Apocalipse 6,17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O dia da ira do Senhor virá, e nós fomos salvos desse dia, dessa ira do Senhor que viria sobre todos, inclusive sobre aqueles que já morreram, que vão ressuscitar e que vão receber a justa condenação pelos seus pecados, conforme nos diz a Bíblia. Quando a pessoa entende o que é a ira de Deus e o que Jesus suportou, a ira de Deus, que Jesus suportou essa ira de Deus por nós, esse termo salvação faz muito mais sentido para as pessoas. Eu reforço aqui e eu enfatizo o que eu falei agora há pouco. Isso tem que ser dito com muito temor diante de Deus e com muito amor diante de Deus. Mas quando você fala com amor e com temor, as pessoas entendem e isso faz sim com que as pessoas se rendam diante da grandeza de Cristo. A Bíblia ensina claramente que Cristo traz salvação ao mundo, mas que também julga todas as pessoas. Jesus veio como um cordeiro que foi imolado por mim e por você. Os nossos pecados foram levados por ele. Você quer entender isso de maneira muito clara? Leia Hebreus, todo o livro de Hebreus, toda a carta aos Hebreus. Você vai entender isso de forma clara. Jesus, ele se fez propiciação por mim e por você. Ele veio como um cordeiro manso, pregando o amor e a paz. Mas um dia, a Bíblia nos diz que ele vai ser esse juiz santo que vai julgar toda a humanidade e que vai sim decretar a ira de Deus sendo derramada sobre todos aqueles que a Bíblia chama de filhos da desobediência. É muito bom nós falarmos que Jesus é amor e que ele é bom e ele realmente é amor e bom, mas nós precisamos falar para as pessoas que esse Jesus um dia vai voltar como um justo juiz para julgar os pecados daqueles que não estão nele. É por isso que, por que as pessoas hoje sobem em palcos e falam que Jesus é travesti? Porque lhes falta conhecimento, lhes falta temor da palavra de Deus, lhes falta entender que o Jesus veio como amor, mas um dia ele vai vir como juiz. E quando ele vier como juiz, ai dessas pessoas que não se arrependerem e continuarem vivendo do modo como têm vivido. Nós cristãos precisamos ensinar isso para essas pessoas, ainda que elas não aceitem. Romanos 1, eu citei agora há pouco, a Bíblia fala que eles foram entregues às suas paixões e aos seus prazeres. Deus os entregou, muitos deles estão entregues. É como se, gente, o texto ali, quando você vai estudar o texto pormenorizadamente, eu preguei ele aqui para os adolescentes recentemente. É como se Deus falasse assim, eu desisti de vocês, façam o que vocês bem quiserem. E aí a gente pensa assim, a ira de Deus vai vir. Aí a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, e fala assim que Deus, a ira de Deus no seu trono, não pense você que Deus já não está irado. Ele está irado com o pecado sim. E o pecado de muitas pessoas que não conseguem entender isso, já é sim um juízo de Deus vindo sobre eles. A Bíblia fala inclusive que eles receberão nos seus próprios corpos o julgamento por causa disso e o juízo disso. Muitos até em vida. Mas nós sabemos que um dia a ira de Deus virá sobre toda a carne, sobre todo aquele que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E quem vai trazer esse juízo e quem vai vir como um santo juiz é o próprio Cristo. Jesus virá como um santo juiz. O conceito de julgamento final e da ira de Deus no último dia, ele é essencial para a compreensão da mensagem bíblica da salvação. O apóstolo Paulo,
quando você pega todas as cartas de Paulo, você vai lendo a Bíblia, o apóstolo Paulo foi enfático em dizer e falar sobre a ira de Deus. Ele falou muito sobre isso. Muito, muito, muito. Em todas as suas cartas ele fala. Você acha que por que ele falou tanto sobre esse assunto? É porque é um assunto importantíssimo para a igreja. É de extrema relevância para a igreja, para nós entendermos e compreendermos. Olha isso daqui. Jesus, ele sempre esteve unido ao Pai. Olha que paradoxo isso. Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus, ele não foi criado. Quando a Bíblia nos fala, por exemplo, Timóteo, quando Paulo escreve as suas cartas a Timóteo, ele vai falar lá sobre a questão de Jesus. Em momento algum na Bíblia nós encontramos a Bíblia falando sobre Jesus foi criado. Não, você não vai encontrar isso na Bíblia. Quando Paulo, por exemplo, vai falar a respeito disso, tanto em Timóteo, se não me engano em Romanos, ele fala assim, ó, pois Jesus se manifestou. O que ele está querendo dizer com isso? Jesus, ele não foi criado, ele é o próprio Deus. Jesus não tem início e não tem fim. Jesus não é infinito, Jesus é eterno. Infinito é aquilo que tem começo, mas não tem fim. Jesus, ele não tem começo nem fim, tanto que a Bíblia fala que ele é da ordem de Melquisedeque, trazendo uma analogia. Mas a Bíblia nos diz isso, e nós entendemos que ele é o próprio Deus, e ele sempre esteve unido ao Pai. Ele sempre foi um com o Pai, assim como nós vemos ele fazer a oração sacerdotal e falar isso lá em João. Mas aí o que acontece? Jesus, ele nasce unido ao Pai, e Jesus está ali, totalmente pleno e unido com o Pai. Ele nunca experimentou o distanciamento da bondade do Pai, do amor do Pai, da misericórdia, da graça plena do próprio Pai. Jesus nunca experimentou isso. Até o dia em que ele foi levado para a cruz. Eu e você somos o inverso disso. Eu e você nascemos totalmente separados do Pai. Não existe entre eu e você nenhuma comunhão com o Pai, até o momento em que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E pelo que ele fez lá na cruz, então, aquele que foi separado do Pai e que nunca havia sido separado, permite que eu seja unido ao Pai. Jesus foi separado naquele momento. Aí eu digo uma coisa para você. Quando nós lemos o texto de Lucas 22, verso 42, que diz assim, ó, quando Jesus está lá no Getsemane e ele fala assim, ó, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que você acha que é esse cálice? Você acha que eram as chicotadas dos romanos? Não. Sabe por quê que não eram? Os dois ladrões da cruz suportaram chicotadas assim como Jesus. Então o sacrifício de Jesus teria sido um sacrifício exatamente igual a de ladrões que foram também mortos e outros que já tinham sido mortos antes. Quando Jesus fala, Pai, retira de mim esse cálice, Jesus está pedindo para que, se possível, o Pai retirasse dele o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre ele. A ira de Deus que seria derramada sobre mim, seria derramado sobre você, foi derramado sobre ele lá na cruz. E Jesus, sendo o próprio Deus, sabia que isso o separaria do Pai. E isso era a pior dor que ele poderia sentir. Isso era o pior castigo que ele poderia receber. A ira de Deus sendo derramada de forma plena sobre ele. Eu e você não suportamos a nossa própria ira, a própria ira que merecíamos, sendo derramada sobre nós. A minha. Eu não suporto a minha, simplesmente. Eu não suportaria. Jesus suportou todas as nossas iras. Toda a ira de Deus seria derramada sobre todos nós. Por causa de todos os nossos pecados, foi derramado sobre Cristo. Quando ele ora ali, ele fala assim, Pai, se possível, retira de mim, Pai, esse cálice. Não derrame a tua ira sobre mim, porque ele sabia, ele tinha o pleno conhecimento do que era a ira de Deus. E aí eu te digo, você acha que a ira de Deus é algo bom, é algo... Gente, se o próprio Deus, Jesus sendo o próprio Deus, se fez homem, conhecendo na sua integralidade o que é a ira de Deus, ele pediu misericórdia para o Pai, ao ponto de dizer, se for possível, não derrama. O que você acha que é a ira de Deus? Você vê o próprio Cristo pedindo misericórdia, Pai, se for possível, não derrame esse cálice sobre mim, não derrame a sua ira sobre mim. O que você acha que é a ira de Deus? Não existe nada que nós possamos comparar, nenhum tipo de dor ou sofrimento que nós possamos comparar do que seja comparável à ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade ou sobre aqueles que são os filhos da desobediência. Quando Jesus fala isso, ele está simplesmente expressando e mostrando para nós o quão terrível é a ira de Deus. O que isso tem que gerar em mim? Revolta? Tristeza? Angústia? Não, isso tem que gerar mudança em nossos corações. Isso tem que gerar temor. Eu preciso olhar e falar assim, quão grande e poderoso é esse meu Deus. E quão grande salvação Ele nos deu. Quão poderosa foi essa salvação que o Senhor deu a nós, porque nós merecíamos isso que Jesus pediu para ter misericórdia dele. Essa ira que caiu sobre Jesus cairia sobre mim. E Ele foi tão amoroso a tal ponto que Ele levou essa ira sobre Ele.
Não somente a minha, mas as nossas. A ira de Deus é algo terrível. Outra coisa, tem uma frase, e eu sei que isso aqui é um pouco... pode parecer um pouco polêmico, mas já que eu estou tratando do assunto e tem isso aqui, eu preciso tratar disso. Tem uma frase por aí que ela tem sido muito difundida, que ela diz assim, ó: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é verdade. Simplesmente. Isso não é verdade. Isso é uma frase que é feita para massagear ego, para que as pessoas não entendam quem é realmente Deus. Deus, ele odeia o pecado e ele odeia o pecador. Parece ser duro, não parece? Mas é a verdade. É o que a Bíblia nos diz. Eu faço questão de você abrir. Abre, por favor, em Salmos, capítulo 11, versículo 5. Lembra que eu falei para vocês lá no início que a palavra ira significa, inclusive, ódio e tudo mais? Deixa eu explicar uma coisa aqui antes. Você sabe por que às vezes nós olhamos para alguns textos bíblicos e às vezes nós ficamos chocados? É porque muitas vezes nós queremos ser mais santos do que Deus, nós queremos ser mais amorosos do que o próprio Deus e nós queremos ser mais justos do que Deus. Você olha e fala, nossa, mas Deus não teria coragem de fazer isso. Quem te falou? Ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser e nisso não há erro e nem falha alguma. Ele faz o que ele quiser. Ele é Deus, não sou eu que determino se é santo, justo ou bom. É Ele que é justo, santo e bom na sua plenitude. Eu sou falho, eu sou corruptível. E a Bíblia é muito enfática e clara nos dizer algumas coisas. Olha aqui, por mais que possa nos chocar às vezes, olha aqui. Eu não estou dizendo com isso que Deus não é amor e Ele não nos ama. E eu vou explicar o aspecto no que diz respeito aqui à questão desse pecador aqui. Salmo capítulo 11, verso 5 diz assim, ó: O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Essa palavra aqui, ó, no hebraico é siná. Essa palavra no hebraico significa ódio, desprezo, inimizade. Isso aqui não é erro de tradução, não, gente. Não é erro de tradução. Ah, não, mas isso aí foi o tradutor que errou. Não, essa palavra aqui no hebraico é siná. Ela significa ódio. No original foi escrito, o Senhor odeia o que ama a injustiça e a sua alma odeia o ímpio. Salmos capítulo 5, verso 5, diz assim, ó: Os arrogantes não são aceitos na sua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Aqui, essa palavra odeias, ela já é saneta. É a mesma palavra, é a mesma raiz, só que num texto ela está no masculino e no outro ela está no feminino, e por causa disso ela recebe uma pronúncia diferente. Mas é a mesma palavra. Essa palavra aqui, inclusive, no feminino, ela tem uma outra conotação. Ela significa ódio, desprezo e detestar. Como que eu afirmo? Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, sendo que a Bíblia me diz que não é assim. Deixa eu te explicar uma coisa. Importante sobre a ira de Deus. A ira de Deus não vem sobre o pecado. A ira de Deus vem sobre aquele que pratica o pecado. A ira de Deus precisa ser manifestada em uma pessoa. Foi por isso que foi preciso Jesus vir e a ira de Deus ser derramada sobre Cristo. Não existe personificação no seu pecado. Pecado é um verbo. Você peca, eu peco, nós pecamos, vós pecais, é verbo, não é pessoa. Não tem como eu personificar um pecado e eu trazer a ira de Deus e o juízo de Deus e a justiça de Deus sobre o pecado. A ira e a justiça de Deus vem sobre a pessoa que pratica o pecado. Por isso não tem como eu fazer uma distinção e separar pecado de pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vou pegar uma pessoa, eu não gosto de trazer julgamento sobre quem é salvo ou deixa de ser salvo. Inclusive, ontem eu até estava pregando na igreja, eu até falei sobre isso. Eu não tenho coragem, por melhor que a pessoa seja, por mais boa que ela seja, de chegar e falar assim, eu tenho certeza que você é salvo. Pelas obras, eu posso até deduzir que ela seja salva, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o seu. Então eu olho para vocês, eu até posso deduzir que sejam salvos e eu creio nisso de todo o coração. Mas eu afirmar, eu só afirmo contra mim. Você precisa ter a sua convicção com Deus, porque o Espírito vai testificar com o seu. Mas existem algumas pessoas que você olha e você fala assim, cara, e eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, para que nós possamos entender isso aqui melhor. Existe uma doutrina herética, absurdamente herética, chamada universalismo, que diz que não existe inferno e que Deus não vai condenar ninguém. Todos, absolutamente todos, por piores que sejam, vão para o céu. Chama universalismo essa doutrina. Inclusive, o filme A Cabana prega essa doutrina. Estejam atentos. A Cabana prega isso. Aquela senhora lá que faz o papel de Deus, fala que Deus ama todo mundo e que todo mundo vai para o céu. Isso é mentira. Isso não é bíblico. E aí dentro dessa doutrina universal, existe essa doutrina universalista e tudo mais. E se eu admito essa frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, eu estou admitindo a doutrina universalista. Por quê? Hitler,
cometeu as piores atrocidades possíveis. Se eu admito isso, sabe o que eu estou dizendo? Hitler morreu, só que Deus mandou os pecados dele para o inferno e ele foi para o céu. Porque Deus ama o pecador e Deus ele odeia só o pecado. Isso é verdade? Se fosse assim, então todos são salvos. Deus odeia o pecado, então ele separa o pecado do homem na hora que ele morre ou que ele voltar, manda esses pecados para o inferno e o homem que ele tanto ama, ele leva para o céu. Vai morar com ele na terra. Isso não existe. O castigo de Deus vem sobre uma pessoa. O pecado não é personificável. O pecado é uma ação, como eu acabei de dizer. A partir do momento que eu entendo isso, que eu compreendo isso, eu deixo... O evangelho hoje ele tem sido muito romantizado. Gente, isso não diminui o nosso Deus, isso engrandece o nosso Deus. Isso faz nós entendermos a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania, o quanto ele é poderoso. Agora, deixa eu fazer uma observação com relação ao pecador. A Bíblia nos traz, vocês podem prestar atenção que o texto aqui fala a palavra ímpio. Existe o ímpio, ou alguns textos falam iníquo, e existe o pecador. Eu e você somos pecadores. Mas existe o ímpio e o iníquo. Quando a Bíblia fala que Deus odeia o pecado, o pecador, a Bíblia está falando desse pecador que é iníquo, ímpio. Eu e você somos pecadores, mas nós não somos iníquos, nós somos ímpios. Qual a diferença entre ser um pecador e ser um iníquo ou um ímpio? O iníquo, o ímpio, ele faz a menor conta, ele não faz conta se existe Deus ou não. É aquilo que o salmista diz, que o ímpio diz em seu coração, não há Deus. E aí então ele peca à vontade, faz o que ele quiser. São aquelas pessoas que estão pouco se importando se Deus existe, que pecam deliberadamente. O cara é um cara adúltero, que vive no adultério e não se arrepende do adultério, vive traindo a esposa e não se arrepende, não muda de vida. Isso é um iníquo, é um ímpio. A Bíblia fala que Deus odeia sim esse tipo de pecador. É aquela pessoa que está lá no mundo e está na prostituição e não quer saber de mudança. Ela está pouco se importando se Deus existe, se Jesus vai voltar. Se você fala de Jesus para ela, ela não está nem aí. Ela não quer saber de Deus. Nós somos pecadores. Mas o pecado da nossa vida não é algo que nós praticamos de forma contumaz, que nós praticamos de forma reiterada. Todos os dias nós programamos pecado. O pecado na minha vida e na sua, suponho eu pelo menos, ele é um acidente. Nós ainda somos pecadores, e a Bíblia diz que se eu disser que não sou pecador, nisso eu peco, porque eu me torno mentiroso diante de Deus. Eu sou pecador, você é pecador, mas nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele não vê a mim, não vê você, Ele vê Cristo através de nós. Ele vê o sacrifício de Cristo por mim e por você. Por isso Deus não te odeia. Por isso Ele não me odeia. Ele odeia o ímpio. Mas eu preciso chegar nesse ímpio e dizer essa verdade para ele. Mas aí ele não vai aceitar. Ué, mas quem disse que sou eu e você que tem que convencer as pessoas? A Bíblia me diz que eu tenho que pregar a verdade. Quem vai convencer é o Espírito Santo. O problema é que eu quero convencer. Não, eu tenho que ser mais brando. Nós estamos tentando abrandar o Evangelho. Fazer ele ficar um pouquinho mais fácil de ser tragado e engolido pelas pessoas. Não. O Evangelho não é fácil de ser tragado, de ser engolido. O Evangelho não é fácil de ser aceito. Ele é difícil sim. Os exemplos que nós temos na Bíblia, daqueles que pregaram o Evangelho genuinamente, foi que eles foram mortos. Hoje nós temos sido muito bem aceitos, e isso não é bom. Isso é sinal de que nós estamos nos parecendo muito com o mundo, e estamos pregando um Evangelho que agrada muito mais do que confronta. Estevão morreu porque ele apontou o dedo no nariz daqueles que crucificaram Jesus e falou da verdade para eles. Paulo, João, Tiago, todos eles morreram porque eles pregaram o Evangelho falando da ira de Deus, do amor de Deus sim, mas da ira de Deus, da justiça de Deus, apontando o pecado daquelas pessoas. Quando nós somos muito bem aceitos, tem algo de errado. Nós não estamos pregando a verdade, porque se nós pregarmos, não vai haver uma aceitação. Ontem eu vi uma frase, acho que do Jonathan Edwards, ele falava assim, ó, prega o Evangelho genuíno e prepare-se para fazer muitos inimigos. Se nós estamos fazendo somente amigos lá fora, nós estamos nos parecendo muitas vezes mais com o mundo do que... Nós vemos pessoas lá fora ensinando, sendo muito mais morais e moralistas e falando muito mais verdades do que nós cristãos, que precisávamos falar muito mais verdades. Nesse tempo de política agora, a gente vê algumas pessoas sendo muito mais moralistas e falando muito mais verdades do que nós precisávamos nos manifestar e mostrar para as pessoas o que é a verdade de Deus. João capítulo 3, versículo 36 diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus. Esse texto aqui é bom também para a gente destruir uma outra doutrina herética que existe chamada aniquilacionismo.
O aniquilacionismo fala assim, né, pastor, que aqueles que são salvos, Deus vai levar para o céu. Mas aqueles que não são e que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e que não entendem a ira de Deus vão ser aniquilados, eles não vão ficar a eternidade sofrendo. Nossa, Deus não teria coragem de fazer isso. Não é isso que a Bíblia nos diz. Tanto é que o texto aqui diz de maneira clara, permanece, a ira de Deus permanece nesse tempo e a ira vindoura vai permanecer. A Bíblia nos diz que é eterno. Assim como existe um gozo eterno, existe também um sofrimento eterno. Outra coisa, o que faz o céu ser céu é a presença plena de Deus em amor, paz, graça e misericórdia. Deixa eu te explicar um negócio aqui. O que faz o céu ser céu não são as ruas de ouro nem os muros crivados de pedras preciosas. Nós temos lá no Oriente Médio pessoas que são multimilionários, sheiks árabes, que se eles quiserem, eles constroem uma pequena cidade. Se eles quiserem, eles fazem isso, nós sabemos a riqueza que aqueles homens têm. Eles constroem uma pequena cidade, fazem ruas de ouro e mandam colocar pedras preciosas nos muros das suas casas, quando eles quiserem, nós sabemos disso. Deixa eu te falar, se um sheik árabe fizer isso lá em Dubai, lá vai virar céu? O que faz o céu ser céu é a presença de Deus plena, em amor, graça e misericórdia. Se eu chegar lá no céu, pode ser o lugar mais lindo do mundo, se Deus não estiver lá, eu não quero ficar lá. Porque o que faz o céu ser céu é a presença de Deus, em amor, graça, misericórdia, de forma plena, alegria, gozo. Isso é o que faz o céu ser céu. Você acha que você vai chegar lá no céu, você vai ficar deslumbrado é com rua de ouro? Você vai ficar deslumbrado é com pedras preciosas nas paredes? Você não vai ficar deslumbrado com isso. Você vai ficar deslumbrado é com a glória de Deus. É com a majestade de Deus, é com o poder de Deus, é com a sua misericórdia, é com o seu amor. É com Deus agindo de forma plena nas nossas vidas. É isso que vai nos trazer a plena certeza do que é céu lá no céu. Mas existe ao outro lado. O que faz o inferno ser inferno é também a presença de Deus. Em ira. A Bíblia, um dos atributos de Deus é a sua onipresença. E Deus está presente no inferno, mas em ira. Assim como Ele está presente no céu, e Ele é o próprio céu, de forma plena, em amor, graça, misericórdia, como eu disse, o inferno, o que faz o inferno ser inferno, não é o fogo queimando apenas, e não é o verme comendo sem parar, por toda a eternidade. É a ira de Deus sendo manifestada lá. É a ira de Deus. Olha aqui para você ver. Quando nós lemos o Salmo 139, verso 8, olha aqui que o salmista diz: se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no Sheol, a palavra no hebraico ali é Sheol, se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu estás lá também. Não existe lugar onde Deus não esteja. Nesse exato momento deve ter alguém dentro de um motel, traindo a sua esposa com a outra mulher, e Deus está lá. Por mais chocante que pareça. Alegre? Não, ele está triste, mas ele está lá. Assim como ele está aqui agora. Assim como ele está lá na boca de fumo. Assim como ele está em todos... Não existe 1 milímetro de espaço na face da terra, no universo, no mundo espiritual em que ele não esteja. Ele é pleno, a sua grandeza cobre todas as coisas. Ele está em todos os lugares, inclusive no inferno. A diferença é que no inferno ele manifesta a sua ira. O inferno, gente, é a ira de Deus sendo manifestada. Isso diminui Deus. Mais uma vez eu digo, não. Nossa, mas não parece algo muito cruel, como se Deus estivesse ali olhando e se alegrando com... Não. Então, não é cruel, tanto é que isso é justiça. Nós não queremos justiça? Não vivemos bradando por justiça? Isso é a justiça de Deus sendo manifestada. E Ele é o único que pode manifestá-la de forma plena. Vocês acham que Ele está feliz ao fazer isso lá? A Bíblia nos diz que Ele não se alegra nisso. Mas Ele é justo e Ele precisa exercer a sua justiça. Tem um texto aqui em Hebreus 12, 29, fala assim, ó, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Existe até música do Fernandinho que fala, fogo consumidor... Vem arder. Esse texto de Hebreus, leia o contexto. É um negócio que eu sempre falo, lê texto fora de contexto. Eu estou lendo alguns textos isolados, mas eu li os contextos antes. Se você quiser, você pode pegar comigo depois, ler os contextos. Mas isso aqui não é algo bom, não. Você orar falando, fogo consumidor vem sobre nós, você não tem noção do que você está pedindo. Você está pedindo a ira de Deus sobre você. Esse texto aqui está falando de pecado anterior, de juízo de Deus, de julgamento, e ele fala que Deus é um fogo consumidor, sim. Aquele fogo que a Bíblia fala que arde no inferno é a ira de Deus consumindo, agindo sobre os filhos da desobediência. Quando você canta, vem arder em nós, o problema é que quando se canta essa música, faz uma grande confusão com Atos capítulo 2, na descida do Pentecostes. Acha-se que aquele fogo que nós estamos cantando consumidor é aquele fogo de Atos lá, que são labaredas de fogo sobre a cabeça das pessoas. Não é esse fogo que está falando aqui nesse texto. Esse texto está falando que Deus é sim fogo consumidor. Gente, consumidor.
Um fogo que consome não é um fogo, não é algo bom. Já dá para a gente entender por aí. Mas a Bíblia é clara quanto a isso. Entendamos isso, gente. Entendamos isso. A Bíblia nos revela que o Criador Santo vai nos julgar de forma pessoal. Olha aqui, Salmos capítulo 62, versículo 12, diz assim, ó: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Romanos 2,6 diz assim, ó: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O juízo de Deus e a ira de Deus virá de forma individual sobre cada um. Não vai ser por atacado. O julgamento de Deus e a justiça de Deus e a ira de Deus será individual. Por isso, nós precisamos ter a consciência de que vai ser algo onde vai ser pessoal. Deus vai tratar individualmente com cada um. Você fala, nossa, mas esse tanto de gente, Deus é soberano, Ele é poderoso. Eu não sei como. Como eu disse, nós não conseguimos explicar como Ele faria isso. Mas a Bíblia me diz que vai ser assim. Mas a Bíblia diz que Ele vai retribuir também cada um conforme as suas obras. Você é salvo pelas obras? De forma alguma. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a partir do momento que eu sou salvo, eu começo a praticar boas obras, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu tenho boas obras. E a Bíblia me diz que eu vou ser recompensado, que vão haver galardões, nós vamos ser galardoados individualmente. Não me pergunta o que são esses galardões. Ah, é uma coroa? Ah, é não sei o quê. Não sei te dizer. Tem alguns textos que a Bíblia fala de coroação, tudo, mas eu não sei te dizer exatamente o que seria isso. O que seria esse galardão. Para mim não interessa muito. Eu já vi pessoas falarem que seriam casas, que Jesus falou, vou preparar moradas, aqueles que têm mais boas obras vão ter mansões, os outros vão ter... Eu estou pouco interessado nisso aí, porque assim, eu quero estar lá no céu. Se eu chegar lá e Jesus falar assim, ó, eu quero que você vai ficar debaixo da ponte ali, estou feliz da vida. Debaixo da ponte, o outro pode morar nas mansões lá. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser o quê? Galardoados. Mas aqueles que não estão em Cristo vão receber a ira de forma individual também. Isso é muito sério. Individual. Jesus veio, como eu disse, como um cordeiro humilde para morrer em nosso lugar, mas ele voltará como um leão. E aí tem uns textos aqui que eu queria ler com vocês. A Bíblia fala que ele virá como um leão para julgar. Olha aqui, João capítulo 5, 22 a 23. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao seu Filho todo o juízo, porque ele morreu por nós, ele se entregou lá na cruz, ele se tornou digno de ser juiz sobre nós. O Pai o colocou como juiz. Atos 10, 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. 2 Coríntios 5, 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Timóteo 4, 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Jesus virá como juiz e ele vai julgar todos. Outra questão, todos comparecerão diante do trono de Deus, vivos e mortos, não tem escapatórias, seja para receber a condenação e a ira, seja para ser galardoado, todos iremos comparecer perante o trono de Deus. 2 Coríntios 5,10 diz isso, 2 Timóteo 4,1, Salmo 62, 12, olha o Salmo que diz: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, acabei de ler agorinha, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Nós não somos salvos por obras, mas nós somos julgados pelas nossas obras e galardoados pelas nossas obras. Agora, olha que isso aqui é sério. O seu nível de conhecimento da vontade de Deus servirá de padrão para avaliar a sua culpabilidade. Quanto mais você conhece de Deus, mais o padrão vai ser elevado no seu julgamento. Nós temos a parábola aqui, ó, em Lucas 12, 47, 48, diz assim, ó, aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muito mais açoites, mas aquele que não conhece, pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Nós que somos cristãos e que conhecemos a palavra de Deus e que estamos aqui na igreja ouvindo, ministrando a palavra dia após dia, nós seremos muito mais cobrados do que os ímpios que estão lá fora se nós não agirmos de acordo com a vontade de Deus. Não nos acomodemos. A palavra de Deus nos diz que a salvação é daqueles que perseveram. Não acomode você achando que está tudo bem. Nós precisamos perseverar, porque de nós será muito mais cobrado do que deles. Recai sobre nós a responsabilidade de termos conhecimento da palavra de Deus. A ira de Deus revela que Ele é justo. Nela se manifestará a sua justiça. A ira de Deus nos revela que Ele é justo. A ira de Deus não revela que Deus é cruel. A ira de Deus não revela que Deus é mau. Não há maldade em Deus. A Bíblia nos diz isso. Não há crueldade em Deus. Existe justiça em Deus. E a ira de Deus nos revela que Ele é justo. Isso está em Apocalipse 16, 5, 7, Romanos 1, 8. Quer ver? Romanos.
Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Apocalipse 16, 5, 7. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu é o santo, que és, que eras, porque que julgastes todas estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes destes deste sangue para beber como eles merecem. Em Apocalipse 6, 10, isso aqui é uma resposta, em Apocalipse 16, é uma resposta que Deus está dando para um clamor de Apocalipse 6, 10, quando aqueles que são os santos, que estão diante de Deus, estão lá falando a seguinte frase: E eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E aí então em Apocalipse 16 há a resposta, que ele vem para julgar. Isso é justiça de Deus sendo manifesta. Os anjos aqui eles dizem: Tu és justo. A ira de Deus é a manifestação da sua justiça. Gente, dentro do nosso conceito de justiça, quando você vê alguém fazendo algo mal e nada acontece contra essa pessoa, o que você diz? Essa justiça nossa não vale nada, é uma justiça falha, é uma justiça que não presta para nada. Se o nosso Deus não agir e não julgar, nós vamos falar o mesmo de Deus. Nós vamos dizer: mas cadê? Deus não é justo? Os caras fez o que é mal, e nada vai acontecer. Não que isso nos satisfaça. Quando eu falo isso, eu não falo isso com alegria no coração, muito pelo contrário. Eu falo com um desejo ardente de que nós saiamos daqui e façamos igual nós fizemos ontem, lá na congregação do... Esqueci o nome da congregação nossa lá. Alice Barbosa. Onde os meninos saíram pelo bairro evangelizando e falando do amor de Jesus para as pessoas, porque nós cremos que todos podem sim chegar ao conhecimento de Deus. Por pior que seja. O pior homem que existe na face da terra, se ele está vivo, eu tenho que pregar, porque ele pode ser regenerado pelo amor de Cristo. Ninguém de nós é melhor do que ninguém. O meu desejo é sair por essas portas e pregar para todo mundo, e ver todo mundo se entregar a Cristo e receber galardões ao invés de ira. Mas isso não pode me impedir de entender o que a Bíblia me diz e de explicar isso para as pessoas e mostrar para elas, e ainda que eu pareça duro, ainda que eu pareça insensível, ainda que você olhe para mim e fale assim: esse cara é muito insensível. Não é insensibilidade, é a verdade. Por último, todas as coisas a respeito de todas as pessoas serão colocadas diante do Senhor no dia do julgamento, e cada um receberá de acordo com seus atos. Todos serão expostos diante de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as suas intenções, as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Todas as nossas obras serão expostas diante de Deus. O salmista nos diz que Deus tem um livro onde está tudo escrito. Apocalipse nos diz que Deus escreveu todos os nossos dias, estão escritos. Tudo será exposto, não somente o que você pratica em atos, mas o que você pensa. Como que você me prova isso? Jesus falou que antes, adultério, somente se houvesse conjunção carnal. Hoje você olha, cobiçou, você já cometeu adultério. Você odiou um irmão, você desejou a morte de um irmão, você cometeu homicídio. A Bíblia diz que tudo isso será exposto diante de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos um telão aqui. Suponhamos que eu olhasse... Os meninos da câmera morrem de raiva de mim. Eu não paro. Suponhamos que eu olhasse para um de vocês aqui e falasse assim, e Deus me desse essa capacidade, eu falasse assim: você, Jussara, nesse exato momento, toda a sua vida, os seus pensamentos vão passar naquele telão. O que você acha? Nenhum de nós iríamos ficar satisfeitos. Até porque eu tenho certeza que hoje tem algumas coisas que nós já pensamos e falamos que não são dignas de ser passadas ali, que nós vamos ficar envergonhados. Hoje nós não vamos ser expostos, porque quem foi exposto foi Cristo. Lá na cruz ele foi exposto a vexame. Deixa eu te explicar um negócio. Nós vemos nos filmes Jesus com uma tanguinha, todo ali, né? Jesus não foi crucificado de tanga, não. Jesus foi crucificado nu. Era nu que era feita a crucificação. Ele foi exposto, a sua vergonha foi exposta. Jesus foi envergonhado no meu lugar e no seu lugar. Você não vai ser exposto aqui, e na eternidade, se você está em Cristo, você não vai ser exposto. Porque Ele foi exposto no seu lugar, porque Ele morreu no seu lugar, porque Ele levou a ira de Deus no seu lugar. Falar sobre a ira de Deus revela que você foi salvo dela. Falar sobre a ira de Deus revela o quanto Deus é bom. Você só dá valor à luz porque você conhece a escuridão. Você só dá valor ao doce porque você sabe o que é o amargo. Você só dá valor à sua salvação quando você entende o que é a ira de Deus e do que você foi salvo. Muitos de nós, às vezes, banalizamos por causa disso. Eu olho para vocês e em Cristo eu creio que todos são salvos. Eu creio. Não afirmo categoricamente, como eu disse, mas eu creio nisso.
Mas talvez alguns de nós pode estar acontecendo o que aconteceu com os salmistas no Salmo 51, quando ele disse: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, mas ele tinha perdido a alegria da salvação. Eu falei tudo isso aqui sobre a ira de Deus, expliquei todas essas coisas, falei algumas coisas polêmicas, porque eu queria que você entendesse o seguinte: se você perdeu a alegria da salvação, a partir do momento que você entende a ira de Deus, eu gostaria muito que você se alegrasse pela salvação que o Senhor te deu, porque é algo muito grandioso. Se existe dentro de você alguma dúvida, alguma incerteza, se existe dentro de você, tome uma atitude o mais rápido possível. Haja, não fique esperando, não deixe o tempo passar, não deixe para amanhã, é hoje. O Senhor não te trouxe aqui por acaso, esse lugar podia estar cheio, mas estão vocês aqui. E se você está aqui, é porque Deus, eu creio na soberania de Deus de forma tão grande e absurda, porque a Bíblia me diz que Ele tem contado os fios de cabelo da minha cabeça. Inclusive, se você é careca, alegre-se no Senhor. Ele contou e deixou cair cada um. Gente, olha a soberania de Deus, olha o cuidado de Deus. O que vale isso aqui? Acabei de arrancar um aqui, ele sabia que eu ia fazer isso. Você acha que ele não sabia que você estaria aqui hoje? Ele sabia. O que eu tenho a te dizer é isso: entenda o que é a ira de Deus, e a partir disso você vai entender quão grande salvação o Senhor te deu. Eu tenho certeza que a partir disso você nunca mais vai se entristecer tendo a certeza da sua salvação. Você não vai perder a alegria da salvação. Você vai entender que você tem que se alegrar muito, porque aquela ira seria algo terrível que viria sobre você. Amém? Pastor, quem está a palavra? Pastor João? Aleluia.